Olá, quero parabenizar você por ter decidido participar desses 30 dias de revamento, de busca de uma experiência mais profunda com Deus. A comunidade adventista, o Orkut, idealizou esse projeto, que certamente é iluminado por Deus, e que você aproveite esses dias para buscar realmente essa comunhão mais aprofundada com Deus. Isso se insere no espírito desse momento em que a igreja está vivendo realmente uma busca maior de revamento e reforma, e que realmente Deus possa nos ajudar a buscar esse aprimoramento da vida espiritual. Cristo vem logo e precisamos remir o tempo, como diz a Bíblia, precisamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá para buscar essa consagração. Essa é mais uma, 30 dias de jejum, oração e revamento. Aproveite esse momento, prepare-se, Cristo vem e quer levá-lo junto com Ele. Eu quero nesse momento aproveitar para orar com você, para que Deus realmente abençoe esse projeto e toque muitas vidas por meio da internet. Onde você estiver, feche os olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Senhor, obrigado pelas oportunidades que Tu tens nos dado de Te buscar, de aprofundar nossa comunhão contigo, a fim de estarmos preparados para a volta de Jesus. Que Teu Santo Espírito possa atuar atrás de cada computador, por meio de cada dispositivo móvel, enfim, onde qualquer pessoa sincera esteja neste momento te ouvindo esta oração, ela seja tocada pelo Espírito Santo. Que Teus anjos acompanhem as transmissões, que Teus anjos acompanhem os sermões que foram preparados com muito carinho, para que eles realmente tenham o efeito para o qual foram designados. Que muitas pessoas sejam realmente tocadas pelo Teu Espírito durante este mês de oração, jejum e revamento. Nós Te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós gravamos uma mensagem bíblica especial para você. Começa hoje a série de 30 noites com mensagens especiais e eu gostaria que você realmente agora deixasse todas as preocupações de lado, abrisse sua mente e o coração para a pregação da palavra que será feita nesse momento. Foi feito com carinho e espero que você também receba com todo carinho. Que Deus fale ao seu coração neste momento. Olá! Para termos comunhão com Deus são necessárias basicamente 3 coisas: oração, estudo da Bíblia e testemunho. A oração é como abrir o coração a Deus como se faz a um amigo. Essa é a definição de Ellen White. O estudo bíblico não é aquele apenas para obtermos conhecimento teórico, para obtermos, sabemos curiosidades da Bíblia, não. O conhecimento que se propõe, que devemos nos propor a obter para ter comunhão com Deus, é o conhecimento devocional. Perguntar o que Deus quer de nós em cada texto. Conhecer mais a Deus pela palavra. E o terceiro item que eu mencionei é o testemunho. Testemunhar, falar de Deus para os outros, é como se estivéssemos fazendo coisas com Deus, não apenas para Deus, né? E todo relacionamento envolve também isso, né? É o conhecimento na base da conversa, a oração, a Bíblia, e também da experiência. O testemunho é a experiência com Deus e quando vamos contar para as pessoas aquilo que nós experimentamos de Deus, de nossa relação com Deus. Eu quero ler um texto para você que tem que ver mais com esse terceiro elemento, o testemunho. Para pintar o cenário, deixe-me dizer o seguinte, que aqui nesse momento, Jesus havia morrido fazia pouco tempo, já havia ressuscitado também, mas seus discípulos não haviam compreendido a missão dele e nem tampouco sabiam que ele havia ressuscitado. 2 desses discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, que distava 12 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Estavam desanimados, desolados, seus sonhos estavam despedaçados. E a história se passa justamente lá em Mateus capítulo 24, e eu vou ler aqui alguns versos para você. Naquele mesmo dia, 2 discípulos, estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos.
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles, os discípulos, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando pão, ele, tomando o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu vou parar por aqui, por hora. Depois eu vou ler para você qual foi o resultado desse encontro especial que os discípulos tiveram com o Jesus ressurreto. Mas eu quero destacar para você alguns pontos que me chamam a atenção aqui na atitude missionária de Jesus. Veja só aqui os verbos que são utilizados para expressar as atitudes de Cristo. No verso 15, nós lemos que eles estavam caminhando ali, desanimados, os discípulos, porque não haviam compreendido que Jesus estava vivo, ressuscitado, e é dito que Jesus se aproxima deles por algum motivo, não sei se as lágrimas os impediram de conhecê-lo, se era o sol, do pôr do sol contra os olhos, se Jesus estava vestido de um modo diferente, não sabemos o motivo real, mas o fato é que eles não reconheceram Jesus. Mas aqui diz no verso 15 que Jesus simplesmente se aproxima e caminha com eles. Eu vejo aqui um Deus interessado. E note, nós temos que imitar, nós temos que ser seguidores de Cristo também naquilo que ele fazia para pregar o Evangelho. Nós temos que nos interessar pelas pessoas. E muitas vezes o interesse consiste em caminhar com elas. Ainda que por alguns momentos estejamos em silêncio, apenas oferecendo um ombro amigo, apenas oferecendo nossa presença, nossa companhia, e Jesus fez isso, caminhava com eles. A certa altura, no verso 17, nós então lemos que Jesus quebra o silêncio e se interessa pelos problemas daqueles homens. E ele diz assim: o que é isso que vos preocupa? O que estão conversando aí pelo caminho? Por que vocês estão tristes e preocupados? A atitude do cristão, além de caminhar com as pessoas, além de se identificar com elas, consiste também em se interessar por elas. Sinceramente, o que está acontecendo com você, meu amigo? Qual o seu problema? Eu posso ajudar de alguma forma? Jesus é um Deus que caminha ao nosso lado